Graça e paz, líderes de casa em casa, uma boa noite na presença de Jesus Cristo. Eu estou passando aqui para lembrar vocês do nosso compromisso com o de casa em casa. E também trazer uma palavra àqueles que não foram para o EGEM no sábado, né? Devido à chuva, creio eu, e mas aconteceu o Edge e foi muito bom. A principal pessoa estava lá, que era o Espírito Santo de Deus. Não era nenhum de nós, dos que estávamos ali ou aqueles que faltaram. Mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Mas eu quero somente exortar os irmãos a perseverarem, né? Perseverem na oração. Você que é líder, você que é componente, que participa do de casa em casa. Orem a Deus constantemente. Líderes, orem por vocês mesmos, orem pela sua família. Líderes, orem por cada componente do seu grupo. Ore pelas famílias que vai acontecer o de casa em casa, mesmo antes do dia, né? Ore também pelas pessoas que vocês convidam, os vizinhos de cada casa que acontece o culto. Isso é importante. É uma preparação para quando chegar o dia do, do de casa em casa, as coisas começarem a fluir, não ser um peso espiritual. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Ou, em outras palavras, contra os governos espirituais deste mundo, o qual nós vivemos. Então, existe um reino espiritual também. Existe o reino das trevas e o reino do céu. Então, há uma luta muito grande para que nós não venhamos realizar. Você pode ver que no dia do que o seu grupo vai realizar o encontro, menino pode adoecer, você pode adoecer, algum componente da sua casa pode adoecer, você fica desmotivado, desmotivada para participar, tá entendendo? Então, com a oração, há um combate. Outra coisa interessante é o líder se prepare antes, leia o estudo, os estudos com antecedência. Para quê? Para quando for no dia lá, você já saber de todas as respostas. Você precisa se preparar, ler antes várias vezes, procurar entender o texto. Se tiver alguma dúvida, liga para mim, manda mensagem para mim, para a gente conversar, tá? Também tirar as dúvidas, né? Explicar como aconteceu nos últimos estudos, né? Que teve uma frase lá que todo mundo ficou em dúvida e foi tirada na hora lá. Não, é importante que seja tirado todas as dúvidas antes, para que no dia você apresente com toda a maestria, né? Toda autoridade, toda ousadia, intrepidez no falar, né? Isso é importante. Então, assim, o que é que vai acontecer com o estudo? O estudo, por exemplo, no roteiro vai ter boas-vindas. Então você dá umas boas-vindas para as pessoas que vão estar ali, mesmo que você conheça, com alegria, com felicidade, né? O estudo é assim, você vai dizer que você está feliz pela presença de cada pessoa. Se você não tiver nenhuma palavra de boas-vindas, leia o que está escrito no roteiro. É importante. Outra coisa que é importante, na oração inicial que vem, leia o versículo em voz alta, né? Se você quiser acrescentar outro versículo, coloca outro versículo, tá entendendo? Então, mas leia um versículo em voz alta e indique uma pessoa para orar naquele momento, pedindo a orientação do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, ministre na vida de cada um, ok? Se você quiser colocar uma música logo no início, coloca. Mas se não, começa dessa forma. Ou aí chega o momento de cantar ao Senhor. Leia o versículo bíblico. Tem um versículo que vai falar sobre louvor, sobre adoração. Mas se você achar, esse eu quero
outro mais forte. Então, o Espírito Santo falou no seu coração, vai lá, pega o versículo e leia, né? Leia e aí começa o louvor. Ah, mas como vamos cantar? Não tem ninguém um instrumentista. Tudo bem, se não tiver um instrumentista, coloca na televisão, coloca no seu celular, cânticos que todo mundo conheça, tá entendendo? Combine com o seu grupo, talvez, para fazer uma cópia do que tá, das músicas que vocês são acostumados a cantar. Cantem, né? Para que deixe todo mundo alegre. Tá entendendo? Ah, outra coisa. E quando for no momento da palavra? Ok, vai ter um texto, né? Vai ter um tema e vai ter um texto bíblico. O que fazer com o texto bíblico? O texto bíblico você aproveita para que todos que estão ali no grupo leia o versículo, né? Começa por você lendo e você distribui o sentido do relógio ou não, mas que você indique às pessoas que vão participar da leitura bíblica, certo? Depois que terminar a leitura bíblica, você quiser, você mesmo faz a leitura do parágrafo, né? Para não atrapalhar, certo? Quando você terminar de fazer a leitura do parágrafo, você vai lá e tem as perguntas, aplicação pessoal. Você faz a pergunta e indica uma pessoa para responder, não visitante. Você tem que os do grupo, os do encontro, aqueles que já são acostumados a participar. Agora, você abre também a pergunta para todos. Você não responde. Você abre a pergunta para todos que estão ali, né? Então, ali deixa cada um comentar, tá entendendo? Então, quando cada um comentar, ok. Aí você passa para a segunda, abre a pergunta também, ou indica uma pessoa para responder. E quando a pessoa responder, você pergunta aos demais: alguém gostaria de acrescentar ou comentar alguma coisa? Ou até que você pense que é contrário. Talvez vai pensar alguém que crê o contrário daquela resposta. E aí é bom porque você vai ensinar a pessoa a forma correta de interpretar o texto bíblico. Por isso que é importante você ler antes, você se preparar antes. Quando for no final, se você observar, lá no final vai ter o momento de oração, que é o pedido pessoal, certo? O pedido pessoal, o momento de oração uns pelos outros, então vai orar cada um fazendo os pedidos um pelos outros, né? E depois desse momento de oração dos pedidos pelos outros, você vai enfatizar a oração pelo eu mais um. Então, cada um tem um cartão do Eu Mais Um, que tem a lista dos não crentes que você está orando. Se a pessoa disser, eu joguei fora, então aproveita aquele momento para fazer um novo cartão, escrever numa folha de papel ou mesmo no celular o nome de 5 pessoas não crentes, que você vai passar a orar por aquela pessoa todos os dias. Então, terminou esse momento de oração, agradece a Deus pela vida de cada um, agradece as pessoas porque participaram, e aí já marca o próximo encontro. Por quê? Porque é importante que você coloque no grupo de liderança do De Casa em Casa, porque eu e Henrique, nós vamos pegar essas agendas e vamos colocar no grupo da igreja. Para quê? Para que outras pessoas se interessem a participar. É importante que você coloque no sábado ou até no domingo pela manhã, porque onde vai ser o próximo encontro. Porque aí vai passar a semana todinha as pessoas já sabendo onde que vai ser o próximo encontro. Tá bom? Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E qualquer dúvida, eu estou por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Amém?